Olá, estamos aqui com mais um Gotas de Perdão. Esse assunto, perdão, Todos sabem que não se prega muito e muitas vezes nós queremos tratar isso como aquela história de colocar a sujeira debaixo do tapete. Mas o assunto é sério e nós não podemos ficar protelando isso, procrastinando. A gente precisa encarar essas questões, principalmente, claro, a falta de perdão, e pedir perdão também é importante, lógico. E hoje, então, é um dos aspectos assim bem sérios, complicados, difíceis a respeito de perdão, que é sobre perdoar a si mesmo. Quem nunca falou, não me conformo de ter feito isso, por que não fiz aquilo? Então, são expressões, são palavras que apontam para uma possível falta de perdão para si mesmo. Então, é muito sério, muito mais profundo do que parece à primeira vista. No livro Perdão Total, o autor diz, já falei várias vezes sobre esse livro, que essa é uma questão complicada e que ele mesmo, o autor diz que ele não tem certeza se já perdoou mesmo tudo o que ele precisaria se perdoar. Ele acabou de completar 85 anos agora, esse precioso irmão. Kendall escreveu o livro a partir de uma experiência dramática de perdão que ele precisou perdoar pessoas que haviam prejudicado seu ministério, sua família e, em especial, um dos filhos. Perdoar alguém pode ser por ter prejudicado um filho, o cônjuge, às vezes pode ser mais difícil, do que perdoar algo que nos fizeram diretamente. Eu tenho citado bastante esse livro porque foi onde eu entendi melhor o significado do que seja perdoar por completo. Basicamente, é liberar o ofensor de qualquer confronto, retaliação ou pagamento pelo que fez. É não expor o que nos fez e jamais guardar o que nos fez e usar contra ele em algum momento no futuro. É poder orar pelo ofensor para que ele seja perdoado, não somente perdoado, por Deus também, mas abençoado a despeito de tudo que fez. Isso mesmo, pedir a Deus que o abençoe, de maneira que prospere como se nunca tivesse feito nada de errado para nós ou para ninguém. E esta deve ser uma decisão para toda a vida. E também nunca esperar que essa pessoa venha pedir perdão, até porque a grande maioria das pessoas que nos ferem sequer percebem ou têm consciência do que fizeram. É claro que dependendo da magnitude, do tamanho da ofensa, do mal, poderá ser um processo, e levar algum tempo até que o ofendido libere o ofensor e seja liberto da amargura gerada pela falta de perdão. Aliás, quando estamos ressentidos, amargurados, temos a ilusão de que aqueles que nos magoaram têm mais chances de serem punidos desde que nos mantenhamos concentrados em que a justiça seja feita e que o que nada mais é do que desejo de vingança. Porém, isso é uma grande ilusão. E a única coisa que obtemos é mais amargura e as graves consequências de entristecer o Espírito Santo, conforme nos ensina Efésios 4, 30, 32, e também dar espaço, Estamos sujeitos a dar espaço para Satanás nos prejudicar ainda mais, como também nos ensina a palavra em segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Citei esses pontos porque também se aplicam à situação em que temos que perdoar a nós mesmos. Quando Deus nos perdoa, é para valer. Ele lança
todos os nossos pecados nas profundezas do mar, de acordo com Miqueias 7, 18 e 19, e nunca irá usá-los contra nós. Dessa maneira, devemos perdoar a todas as pessoas e é também dessa maneira que precisamos perdoar a nós mesmos. E assim como temos que perseverar no perdão para as outras pessoas, temos que perseverar no perdão para nós. Ou seja, o perdão total envolve uma decisão de mantê-lo válido, manter esse perdão válido por toda a vida. Isto porque, de vez em quando, volta, a nossa lembrança, aqueles episódios tristes pelos quais a gente passou e onde teve que pedir perdão ou perdoar ou coisa parecida. E muitas vezes somos tentados, nesses momentos de lembrança, a ficar chateados, porque aquelas pessoas que nos feriram não estão sofrendo pelo que fizeram. Então, lembrando, não dar espaço para Satanás, não entristecer o Espírito Santo, acolhendo a amargura no coração. Sempre que voltar algum sentimento, devemos simplesmente orar e declarar novamente que já perdoamos e que a pessoa nada nos deve e que o Senhor a abençoe. E a nós também. Nós já nos perdoamos. Amém. Lucas 6, 37 diz: não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. É um princípio que se aplica aos outros e a nós mesmos. João, na sua primeira carta, no capítulo 1, 9, ele diz: mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus como que se compromete aqui com essa palavra de nos perdoar, porque Jesus pagou o preço. Deus nos perdoa porque Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados. E ao confessarmos nossos pecados, voltamos à plena comunhão, total, plena com Deus. Da mesma maneira, Deus perdoa a todos que o procuram, a todas as outras pessoas também, através de Jesus. E se Deus os perdoa, também nós temos que perdoar. Esse é um princípio muito importante. E da mesma maneira, a nós mesmos. Se Ele nos perdoa, porque nós pedimos perdão a Deus, temos também que perdoar a nós mesmos. Não podemos nós retermos o perdão contra nós mesmos. Aquela história da Corrie ten Boom pode também nos ajudar a entender um pouco melhor esse ponto. O ex-guarda do campo de concentração, que havia sido um dos responsáveis pela morte da sua irmã Betsy, veio até ela e lhe pediu perdão. Ele disse que havia se convertido, e que tinha certeza que Deus o perdoara dos seus pecados e atrocidades, mas ele queria ouvir dela que também o perdoara. Ela teve muita luta por alguns segundos, então orou pedindo ao Senhor que a ajudasse a liberar o perdão àquele homem. Foi quando ela entendeu que se não o perdoasse, seria como se estivesse exigindo algo além da morte de Jesus na cruz para o perdão daquele homem. Ela entendeu que isto era pecado. Pediu perdão ao Senhor por esse sentimento, por essa dificuldade em perdoar, e pediu ao Senhor que o ajudasse a liberar o perdão para o homem, o perdão do próprio Deus, que ela pudesse liberar o perdão do próprio Deus para ele ali. Ela então conseguiu liberar, e naquele momento
teve uma das suas maiores experiências do amor de Deus em relação a uma pessoa. Sentiu um profundo amor por aquele homem. E agora ela não o via mais como um guarda, né, do campo de concentração, mas como um amado irmão. O exemplo se aplica ao perdão para si mesmo, no sentido de que se reconhecemos que pecamos e confessamos os pecados a Deus, Ele nos perdoa. Não há nada mais a fazer. O sacrifício de Jesus foi suficiente. Então, se não perdoamos a nós mesmos, estaremos agindo como se o sacrifício de Jesus não fosse suficiente para o perdão. E isso não agrada a Deus. Dizendo em outras palavras, estamos nos colocando acima de Deus nesta questão. Se Ele diz que perdoa, que perdoou, nós também podemos perdoar e não segurar mais nada. Já vimos pelas Escrituras que o perdão de Deus e o nosso perdão estão conectados. Se entendemos um, entendemos o outro. Se de coração recebemos o perdão de Deus, iremos também liberar o perdão para os outros e para nós mesmos. Às vezes, a pessoa que tem dificuldade de perdoar os outros, ela também tem dificuldade de perdoar a si mesma. Em relação aos outros, ela pode estar desejando que estes sofram ou paguem pelo que fizeram. É a amargura, que é o desejo que se faça justiça e que nada mais é, em outras palavras, do que o desejo de vingança. E em relação a si mesma, considera que também, então, se ela não está conseguindo se perdoar, que ela também precisa sofrer e pagar alguma coisa pelo que fez. Podemos dizer que seria um tipo de raiva, né, de si mesmo, né? Já ouvi muitas vezes pessoas, ai, eu me odeio, né? Ai, que raiva, por que eu fiz isso? E é parte da natureza humana, do orgulho humano. Importante pensar isso. Mas Deus não quer que tenhamos raiva de ninguém e também, inclusive, não temos raiva de nós mesmos. Na história também de José do Egito, após dar-se a conhecer aos irmãos, ele deu provas de seu perdão a eles e uma das recomendações que ele fez aos irmãos, inclusive, foi que não ficassem tristes e nem irritados contra eles mesmos, mas lembrassem que tudo que havia acontecido tinha sido planejado por Deus. Deus estava por trás, era um plano de Deus para salvar a família. E esse é o sentimento correto quando perdoamos alguém de coração, né? Reconhecemos que Deus estava por trás, que Deus pode transformar aquela situação para o bem e desejamos que a pessoa fique bem e que também perdoe a si mesma. E esse é o coração do nosso Deus. Ele não quer que fiquemos com raiva de nós mesmos pelo mal que fizemos, mas que nos perdoemos de coração e sigamos em frente. Quando Jesus se apresentou aos seus discípulos após a ressurreição, não os cobrou por tê-lo traído. Pelo contrário, tratou-os com amabilidade. Quando chegava, dizia, Shalom, né? A paz seja com vocês. E no caso de Pedro, que o traiu publicamente, vemos em João capítulo 21, o Senhor levando a uma restauração no relacionamento através das 3 vezes que pergunta para Pedro, né? Pedro negou 3 vezes e Jesus pergunta para ele 3 vezes, você me ama? Assim ajudando Pedro a restaurar a sua própria confiança, entender o perdão do Senhor para ele e ele mesmo, né, se perdoar, né? E certamente, né, Pedro estava bastante arrependido, envergonhado pelo que tinha feito, mas ao que tudo indica, ele perdoou mesmo a si mesmo. Que dias mais tarde, quando veio o Espírito Santo, ele, cheio do Espírito Santo, foi
o grande instrumento de Deus para levar a palavra de salvação a 3.000 pessoas naquele dia de Pentecostes e a muitos outros, né, ao longo da sua vida. Assim, é importante que nós nos perdoemos para podermos servir mais e melhor ao nosso Senhor. De acordo com Romanos 8, 28, que é um texto que você tem que conhecer, né, muito bem, decor, né? Deus, de acordo com esse texto, Deus sabe como transformar as piores coisas em bênção, inclusive nossos pecados, isso mesmo. No caso de Pedro, por exemplo, não fosse a traição, talvez ele não tivesse atingido aquele nível que ele atingiu de quebrantamento, de humildade e dependência do Senhor. Muitas pessoas que caíram em pecados grosseiros tornam-se depois de reconciliados com Deus, mais humildes e mais úteis nas mãos de Deus. Não estou dizendo que precisamos pecar gravemente para nos tornarmos pessoas melhores, mas é uma prova da capacidade de Deus de fazer com que o mal se transforme em bem e ele assim é glorificado. Não perdoar aos outros e a si mesmo tem a ver com orgulho. É comum, né, a gente ver pessoas que não gostam de receber presentes ou favores de outros. É puro orgulho. É a natureza caída. Por isso, muitos têm dificuldade também de entender a graça de Deus, de receber o perdão de Deus. Ah, não pode ser assim, não mereço tudo isso, não pode ser tão bom assim. E não merecemos mesmo, ninguém merece nada de Deus. Ele nos oferece gratuitamente o perdão e a salvação e quer que façamos o mesmo com os outros e conosco mesmos. Perdão não é para quem merece, é para quem precisa. Não lamente o que passou, o que perdeu ou o que deixou de fazer. Abrace, né? Abrace o perdão e deixe tudo nas mãos de Deus. Ele irá reorganizar todas as coisas e a partir do momento que você fizer isso, que você se perdoar, ele irá fazer com que tudo o que aconteceu se transforme em bênção. Deus diz, como se ele dissesse, pegue o seu perdão e não olhe para trás. Deus tornará os anos desperdiçados, pegará os anos desperdiçados e fará com que pareçam bons. Em Joel 2,25, né, temos uma promessa maravilhosa. Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Ele pode fazer isso. Deus pode fazer isso. Louvado seja o Senhor. Como esse assunto é muito importante, nós iremos continuá-lo na próxima Gota de Perdão. Deus te abençoe.